todos, é um prazer mais uma vez estar aqui participando desse quadro da LC Consultoria em Educação Inclusiva. Você pergunta e nós respondemos. E o questionamento de hoje vem de uma monitora escolar de Feira de Santana. E a dúvida dela recai sobre o seguinte questionamento: quem é responsável de fato pela inclusão escolar? Quem é responsável? É uma pergunta bastante recorrente no ambiente escolar. E nós estamos aqui hoje justamente para responder essa questão. Meu nome é Luiz Carlos, eu sou mestre em educação, docente do ensino superior e professor pesquisador no campo da epistemologia do conhecimento. Ao meu lado eu tenho a professora Cleonice, que é docente de educação básica, psicopedagoga e tem desenvolvido diversos trabalhos no campo da educação inclusiva. A partir de alguns estudos que nós pesquisamos, nós identificamos 5 momentos que englobam o processo de educação inclusiva. Eu vou antecipar um desses momentos, respondendo logo de cara o questionamento da monitora escolar. Professor, para a monitora eu diria que educação inclusiva, o processo de educação inclusiva na escola perpassa pela responsabilidade de toda a sociedade civil, instituições públicas, governo e governos. Temos mais 4 campos de questionamento de pessoas que são responsáveis pelo processo de educação inclusiva. E eu destaco dentro desses 4 momentos, além do primeiro que eu já respondi, o papel do gestor escolar. Eu destaco a função e o papel e a responsabilidade do professor na sala de aula. O papel também de relevância muito interessante que são dos coordenadores. E eu destaco também como fundamental o papel da família dentro desse processo inclusivo. Para falar sobre isso, a professora Cleonice está aqui presente e eu gostaria que ela falasse um pouco sobre a função do gestor escolar dentro desse processo de inclusão. Professora Cleonice, por favor, jogue um pouco mais de luz para que a gente possa entender de fato como funciona esse processo. Olá, professor Luiz Carlos, bom dia. É um prazer estar aqui novamente e poder responder o questionamento dessa monitora, que eu creio que seja a dúvida de vários outros monitores e inclusive professores. A gestão escolar, ela tem a responsabilidade de implementar políticas de inclusão e também garantir que o ambiente físico e os recursos pedagógicos estejam adaptados às necessidades dos alunos com deficiência ou com necessidades educacionais especiais. E é papel também do gestor promover a formação continuada desses profissionais. Eu não digo só do professor, mas de todos os profissionais ali que trabalham na escola, eles devem participar dessa formação continuada para melhor incluir esses alunos na escola. Certo, esse processo de formação continuada, ele ganha uma relevância muito grande, porque a partir do momento que a própria sociedade começou a cobrar o processo de inclusão dos alunos com necessidade especial, muitos professores eles não tiveram essa formação anteriormente. E esse processo de inclusão ele vem ganhando uma força muito grande que se faz necessário um processo de capacitação para atender a demanda desses alunos que cada vez mais tem sido crescente nas escolas. Eu pergunto para a professora Cleonice, nos ajuda a entender na prática qual é o papel do professor na sala de aula dentro desse processo de inclusão? O papel do professor vamos dizer assim, é tornar o ambiente escolar da sala de aula atrativo, afetivo
inclusivo, para que esse aluno ele se sinta acolhido ali dentro do processo de desenvolvimento ali de sua aprendizagem, de suas capacidades. Então, o professor ele é responsável por garantir a inclusão em sala de aula, adaptar as metodologias de ensino e as atividades pedagógicas para atender às necessidades de cada estudante. Porque, mesmo tendo dois alunos, um exemplo, mesmo tendo dois alunos com autismo na escola, na sala de aula, esses dois alunos, eles têm a sua singularidade, a sua particularidade, a sua característica. Cada um tem uma característica diferente. Então, as atividades, elas devem ser voltadas para a característica de cada aluno e não para a deficiência. Porque a partir do momento que eu incluo o aluno a partir da sua característica e de suas vivências, ele terá uma maior probabilidade de desenvolvimento. Não tenha dúvida que a partir do momento que o professor ele é flexível e ele entende que cada aluno é único, ele vai criar metodologias e estratégia para desenvolver e incluir aquele aluno de uma certa forma que o aluno não seja rotulado. Sim. Essa rotulação, no processo de inclusão, quando o professor cria metodologia e estratégia, o aluno ele participa de uma forma bastante significativa. Dentro desse processo ainda, se tratando de inclusão escolar, a professora poderia falar um pouco para a gente também do papel do coordenador? Sim, o coordenador pedagógico, ele tem um papel determinante na orientação e no acompanhamento dos estudantes. Ele também tem um papel importante no desenvolvimento de estratégias pedagógicas inclusivas, na identificação de dificuldades de aprendizagem, comportamento, na orientação dos professores sobre as estratégias inovadoras para que a inclusão aconteça e também na participação do estudante ali. Ele detecta que o professor ele tem uma certa dificuldade em trabalhar com aquele aluno, então é papel do coordenador ele ajudar o professor nesse processo, trazendo atividades inovadoras de inclusão, para que esse professor também ele não se sinta desamparado e ele consiga desenvolver um trabalho inclusivo. E daí a importância do coordenador dentro da escola, né? Sim. Ele está acompanhando, ele está identificando a dificuldade, ele está provendo soluções, discutindo com o professor uma metodologia, estratégia. Isso é fundamental. Sim. Sabemos que é complicado na prática isso acontecer, mas a educação inclusiva perpassa por esses momentos que nós estamos falando aqui agora. Sim. Não tem outra alternativa que não seja esses parâmetros que nós estamos falando aqui de educação inclusiva. E ainda tem uma outra categoria para nós encerrarmos aqui com uma quinta, que é o papel da família. Eu queria que a professora, no seu dia a dia, atuando na educação, principalmente na educação do campo, eu queria que a professora falasse um pouco da sua vivência do dia a dia. Qual é o papel da família dentro desse processo de inclusão? A participação da família ela é fundamental para o sucesso da inclusão escolar, já que é a sua responsabilidade acompanhar o processo educativo de seus filhos. Dialogar com a escola também é um fator principal, determinante, vamos dizer assim, na inclusão desses alunos. Então, a família ela deve estar em diálogo constante com a escola. Por quê? Não só para saber, como foi o meu filho hoje, como é que está o comportamento. Não, para que possa intervir, muitas vezes ajuda o professor, a escola a entender melhor as características daquele aluno com deficiência, porque ele vai falar dos gostos dos alunos, do que deixa ele triste, do que deixa ele agitado, porque na maioria das vezes as deficiências deixam
as crianças agitadas por não conseguir, de acordo com a estratégia do professor. Então, o meu filho ele tem uma dificuldade nisso. Então, assim, esse diálogo ele traz essa ponte ali para que o aluno desenvolva melhor, porque o professor desenvolver estratégias capazes de incluir aquele aluno a partir da sua vivência. Então, a família é fundamental nesse processo de cobrar se o professor está realmente trabalhando de uma forma que esteja desenvolvendo aquele aluno. Não cobrar sem fundamento, mas eu percebo que o meu aluno ele está chegando em casa agitado, então, assim, é algo que precisa ter esse diálogo, esse chegar junto para que esse aluno se desenvolva. E a gente vê muitos relatos de alunos que se desenvolvem bastante a partir da intervenção e dessa junção entre escola e família. Muito interessante essa temática que nós abordamos aqui hoje, que é do processo de inclusão. Esperamos ter dado a nossa contribuição no sentido de esclarecer a pergunta da monitora. Eu quero também agradecer a presença da professora Cleonice aqui pela brilhante explanação referente ao processo de inclusão e trazer na própria vivência dela do dia a dia em sala de aula. E também quero agradecer aqui a todos que realmente têm interagido conosco e nós nos colocamos aqui à disposição para tirar todas as dúvidas. A LC Consultoria e Educação Inclusiva tem lá os canais que pode ser identificado no rodapé do vídeo, onde as pessoas envolvidas no processo de educação, família, sociedade como um todo, vamos interagir junto, vamos tirar as dúvidas. Nós estaremos aqui com o nosso quadro Você Pergunta e Nós Respondemos. Eu quero agradecer a professora Cleonice e, ao mesmo tempo, eu coloco aqui para as considerações finais dela. Sim, eu que agradeço por estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha experiência de sala de aula, dos meus estudos, das minhas pesquisas. E é sempre um prazer que as pessoas que tenham dúvidas sobre alguma questão sobre a educação inclusiva podem nos perguntar, que nós estamos aqui à disposição para responder. Porque talvez a sua dúvida seja a dúvida de outras pessoas, e então essa corrente aí vai ajudar várias outras pessoas a ter um pouco mais de conhecimento sobre o desenvolvimento da inclusão na sala de aula. Então, é um prazer estar aqui e poder responder mesmo essas questões. Obrigado a todos.